Olá, hoje irei falar sobre as 7 lições para a falta de dinheiro, baseado no livro O Homem Mais Rico de Babilônia. Babilônia nem sempre foi uma cidade próspera. Os seus habitantes tiveram que aprender a serem prósperos. Depois de grandes construções feitas pelo rei, a população, ou pelo menos a maioria das pessoas, parecia não ter nem mesmo o mínimo para sua sobrevivência. O rei então ficou inconformado porque durante as construções o rei investiu muito dinheiro, ou seja, na época muito ouro. Todas as pessoas tinham emprego, um salário bom, e isso durou muito tempo. E quando terminou, o povo parecia não ter nada. Conversando com o chanceler, eles tiveram uma ideia. Poucas pessoas da cidade tinham ouro. O rei então perguntou: mas para onde foi todo o ouro investido na cidade? A resposta era: na mão de poucas pessoas. Então o plano foi o seguinte: convidar alguém que conseguiu guardar esse ouro, alguém que tinha esse recurso, para que ensinasse as pessoas a como obter um ganho, como administrar a sua renda e assim como se tornarem ricos. Então eles convidaram o homem mais rico de Babilônia para que pudesse ensinar a população quais são os segredos de conseguir uma riqueza. E assim foi feito. Convidaram Arcade, ele pediu para que reunisse 100 homens, para que ele pudesse transmitir a esses 100 e os 100 transmitissem à população, transmitissem a outros e esses a outros, até que todo o reino tivesse conhecimento das maneiras corretas das finanças. Primeira solução para a falta de dinheiro: comece a fazer o seu dinheiro crescer. Comece a fazer o seu dinheiro crescer. A regra era o seguinte: para cada 10 moedas que eles colocassem no seu bolso, eles não reteriam mais do que 9 para uso próprio. Ou seja, de cada 10 moedas, eles usariam apenas 9 e uma eles iam guardando. A regra era essa: use apenas 90% daquilo que você ganha. Você ganha R$ 1.000, use apenas R$ 900. Use apenas a nona parte para uso próprio. Primeira regra é essa: é gastar menos do que ganha. Não importa a quantidade, sempre gaste menos. Sempre gaste no máximo 90% com tudo que você precisa gastar. A regra é: nunca ultrapasse os 90%. Ele disse que a bolsa deles ficaria tão cheia que eles não iam suportar o peso. Sempre que eles recebessem um dinheiro, eles iam gastar apenas 9 de cada 10 moedas, apenas 90%. E com isso, o dinheiro iria crescer. As moedas iriam aumentar. Ele até cita uma situação em uma dúzia de ovos. Alguém que vende ovos. A cada 10 ovos, ele tira um e coloca numa cesta. A longo prazo, o que vai acontecer com essa cesta? Ela vai transbordar de tantos ovos. Por quê? Porque ele vai colocando um aqui, de cada 10 ovos coloca outro. E com o tempo, por mais que seja apenas um ovo de cada 10, essa cesta que está separada, ela irá transbordar. O mesmo princípio se aplica às moedas de ouro e se aplica às nossas finanças. Um pouquinho reservado a longo prazo, ele vai aumentar e vai transbordar a nossa cesta. Ele diz que tem um mistério que ele desconhece. No momento que ele passou a fazer isso, as moedas vinham com mais facilidade. Esse é o mistério que ele diz que desconhece. No momento que você faz sobrar dinheiro, o dinheiro ele vem mais fácil, ele parece frutificar, o dinheiro vai aparecer com mais frequência. Primeira regra: faça o seu dinheiro crescer. Não gaste mais que 90% de tudo aquilo que você ganha. Segunda solução para a falta de dinheiro: controle os seus gastos. Esta é a segunda solução. As despesas crescem de acordo com a necessidade, de acordo com os nossos desejos, de acordo com a nossa renda. A menos que nós façamos alguma coisa, as despesas elas sempre vão crescer. Não importa o aumento salarial, não importa o quanto você ganhe mais, as despesas sempre irão acompanhar ou mesmo ultrapassar, a menos que façamos alguma coisa para frear isso aí. Não confundam coisas necessárias com desejos. São coisas totalmente diferentes. O plano é:
Faça um orçamento, porque o orçamento vai nos ajudar a se manter dentro dos limites daquilo que nós podemos. Então, faça um orçamento. Coloque ali coisas necessárias, itens que realmente é necessário e caibam dentro do orçamento, dentro dos 90% utilizado, mas não mexa em um centavo dos 10% que estão guardados. O orçamento precisa caber nos 10%. O propósito do orçamento é justamente ajudá-lo a juntar dinheiro. Terceira solução para a falta de dinheiro: multiplique os seus rendimentos. Os rendimentos precisam ser reinvestidos. Ou seja, o capital ele vai ter lucro, ele vai render, porém os rendimentos também precisam ser reinvestidos. E todos os rendimentos que você conseguir precisam ser reinvestidos. Eles precisam crescer, crescer e crescer. O objetivo é, o dinheiro precisa trabalhar por você. O dinheiro precisa trabalhar para você. Por mais que você esteja viajando, trabalhando ou mesmo dormindo, o dinheiro estará trabalhando para você. Multiplique os seus rendimentos. Quarta solução: proteja o seu patrimônio contra perdas. Ele diz o seguinte: o dinheiro que o homem poupa com tanto sacrifício deve ser guardado com muita firmeza, pois do contrário, você correrá o risco de perder. Quem tem uma reserva guardada corre o risco de fazer novos investimentos. Novas propostas surgem, proposta de dinheiro rápido, proposta de multiplicar muito rápido, e com isso corre o risco de perder o dinheiro. O primeiro princípio dos investimentos é proteja o seu capital. Cuidado com conversas, cuidado com proposta de dinheiro fácil, dinheiro rápido, multiplicação rápida. Por isso que muitas pessoas caem em golpes, muitas pessoas caem em pirâmide financeira, muitas pessoas perdem dinheiro achando que vai ganhar dinheiro rápido, que vai multiplicar o seu capital muito rápido. Não troque a segurança por uma promessa. No livro até faz uma pergunta: é prudente cobiçar altos ganhos quando o capital está em risco? Claro que não. A segurança em primeiro lugar. Não se deixe enganar pelo romance de fazer dinheiro rápido, pelo romance de fazer fortuna rápida. Proteja o seu patrimônio. Quinta solução: faça do lar um investimento lucrativo. Todos nós temos o desejo de ter uma casa própria, seja uma chácara, uma casa, um apartamento, uma kitnet, não importa. Mas todos nós temos o desejo de ter uma casa própria. Quem já morou de aluguel sabe o tanto que é ruim, o tanto que é complicado para quem tem família, o tanto que é difícil, o quanto falta segurança. Às vezes é realizado mudanças, os móveis quebram, você não tem um gosto, não tem um prazer de ornamentar, de fazer uma mudança, de investir ali, se tornar o lar aconchegante. Não tem. Então aluguel não é uma coisa boa, não é legal. O importante é ter uma casa própria, é ter um lar próprio. O imóvel ele traz segurança, ele traz conforto. Mesmo que o dinheiro usado para pagar aluguel, você paga o seu próprio imóvel, mas tenha o seu próprio imóvel. Com o sistema de amortização, se for o caso, você pode reduzir as parcelas, pagar parcelas mais baratas de trás para frente, e com isso você um dia terminará de pagar o seu imóvel. Você reduz as parcelas, reduz o tempo, e quando terminar de pagar, você terá o seu próprio imóvel, trazendo assim segurança para você e para a sua família. O objetivo é reduzir o valor que você paga de aluguel. O seu imóvel precisa ser lucrativo, precisa fazer com que você gaste menos, reduza o valor do orçamento, reduza os gastos. Você precisa ter um lar próprio. É muito importante. Sexta solução: assegure uma renda para o futuro. Uma frase muito importante diz assim: a existência de um homem vai da infância à velhice. Então são fases onde não conseguimos fugir. E nós precisamos, durante esse percurso, nos preparar para o futuro. Quando não se pode mais trabalhar, quando não se tem mais condições de trabalhar, conseguir dinheiro para
as despesas familiares, para a manutenção do lar, da família. Então é preciso um plano para que no futuro, quando esse dia chegar, e ele vai chegar, pode demorar, mas vai chegar, tenhamos estabilidade financeira, tenhamos uma renda para o futuro. É preciso ter uma estabilidade para a família. E se o provedor do lar não existe mais, acontecer alguma coisa, como que fica a família? Como que ficam os filhos? É preciso garantir o futuro da família, o bem-estar da família. É preciso garantir uma divisão justa para quando o provedor do lar não estiver mais por aqui. É preciso pensar nesses detalhes. É preciso ter uma segurança para você, para a velhice e também para a sua família, em caso de ausência, em caso de falecimento. É preciso preparação para que sua família não sofra, para que sua família não passe dificuldade. Então, é preciso se organizar, é preciso ter um plano para que sua família esteja bem, para que você esteja bem quando não puder mais trabalhar. E não adianta pensar que o INSS vai resolver o problema, porque não vai. Fuja do INSS. Se você é servidor público, assim como eu, como os demais, como várias pessoas, tudo bem, isso é obrigatório, mas isso não é tudo, isso é uma parte. Mas tenha outras fontes, tenha outros ativos, para que o conjunto de tudo te dê uma aposentadoria digna. Ele conclui essa parte dizendo o seguinte, da sexta solução. É muito doloroso para um homem ou para uma mulher quando não poder mais trabalhar e não obter recursos para si e para o sustento da sua família. É muito triste chegar ao momento onde ter que depender de governo. E mesmo que consiga, é um salário que não dá. É um salário para sobreviver e não viver. E não ter o mínimo, uma dignidade de viver razoavelmente bem. Você precisa se preparar hoje para que no futuro você tenha dignidade para viver, dignidade para viajar quando quiser. Quando precisar de um remédio, você ter condições para comprar e não esperar meses e meses e meses pelo SUS. Você precisa se preparar para você e para a sua família ter dignidade agora e também no futuro. Sétima solução: aumente a sua capacidade de ganhar dinheiro. O desejo de conseguir ganhar dinheiro, o desejo de conseguir um objetivo para o futuro deve ser forte, deve ser firme. O desejo de conseguir viver desses 90%, sobre 10%, deve ser tão forte como se fosse tangível. Ou seja, como se você pudesse palpar esse desejo, esse objetivo. Você precisa fazer isso para conseguir. Ou do contrário, outras coisas irão distrair e você não conseguirá viver dentro do limite dos 90%. O processo é aumentar os recursos. Aos poucos, esses poucos vão se tornar muitos. Eles vão aumentar, eles vão evoluir a longo prazo. E depois serão valores maiores, e depois maiores. E a longo prazo você terá recurso para viver tranquilamente. Eu já mostrei um vídeo aqui que se você investir R$ 200 todo mês durante 20 anos, 25, 30 anos, a quantidade que você vai conseguir receber todos os meses, apenas R$ 200. Imagine um valor maior. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você possa assistir. Investindo apenas R$ 200 durante 20 anos é suficiente para você ter mais que um salário mínimo. Onde no sistema atual de governo você precisa de 35 anos, 70, 65, 70 anos para conseguir um salário mínimo. E mesmo assim precisa lutar, precisa de advogado, precisa realmente se humilhar para conseguir um mísero salário mínimo. E você sozinho pode se preparar para receber esse salário. Não só um salário, muito mais do que um salário, investindo muito pouco do que se contribuísse para o INSS. Assista o vídeo com muita atenção para que você entenda a lógica, para que você entenda a lógica, o raciocínio, para que você entenda porque os números não mentem. Muitas coisas é preciso ser feito para conseguir o objetivo. Uma delas, pague as contas com pontualidade. Pague as suas dívidas com pontualidade. Não faça dívida que você não possa pagar. Não faça dívida
que fuja do orçamento, que fuja dos 90%, porque 10% está comprometido. 10% é para o futuro, é para uma reserva de emergência. Cuide da família, para que a família tenha segurança em você, que a família possa pensar, falar bem de você e a família possa ter uma estrutura familiar, porque isso é muito importante. Providencie para que, se alguma coisa aconteça com você, a família tenha segurança, a família esteja assegurada de ter recurso para a sua sobrevivência. Tenha também compaixão pelas pessoas. Ajude. Quer dizer que você vai pegar o seu dinheiro e ajudar a gastar tudo com os outros, não é isso. Mas tenha compaixão pelas pessoas. Quando precisar, ajude. Não estou falando só de dinheiro, não. Existem maneiras de ajudar que você não gaste um centavo. Se você puder ajudar também, não negue ajuda para quem precisa. Não estou falando que as pessoas que pedem na rua, que andam pedindo, mas cuide das pessoas. Tenha compaixão pelo próximo. Não deixe que essa compaixão ela morra no seu coração, ante a frieza de um mundo que está frio. Não deixe que aconteça com você. Por último, seja o melhor em tudo que você faça. Seja o melhor. Você é professor? Seja o melhor professor. Você estuda para concurso público? Seja o melhor estudante. Estude para fazer a prova e ser o primeiro. Seja o melhor. Você é um assistente administrativo? Não importa a área que você trabalha, seja o melhor. Seja o melhor em tudo que você faz. As coisas simplesmente irão acontecer com você. Não se preocupe, seja o melhor. Tenha alvo. Estude para crescer. Esteja preparado cada dia mais. Todos os anos você deve crescer, você deve adquirir mais conhecimento e você deve se tornar uma pessoa capacitada. Seja na finanças, seja família, igreja, trabalho, alguma coisa que você faça, não importa o que, seja o melhor, seja o melhor. Essas são as 7 soluções para a falta de dinheiro. Esforce que você vai conseguir. E antes de encerrar o vídeo, eu quero te pedir, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, apoie o canal, porque isso ajuda demais. A sua inscrição, o seu comentário, o seu like, ajuda o canal a crescer. Meu nome é Rony e esse é o canal de Tudo Um Pouco.